Olá pessoal, retomando aqui os vídeos do canal, te mandando aí os conteúdos lá para o canal para continuar nesse trabalho, nesse processo de trabalhos aí com relação aos conteúdos do canal. Mais uma vez, formando aí os vídeos, né, com relação ao Enneagrama na questão da liderança. Sou Carlos Cruz, terapeuta, mentor e treinador em Enneagrama. E eu queria falar um pouquinho hoje, a gente vai começar a iniciar hoje a tríade dos mentais, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, vai lá no canal, olha. Já tem vários vídeos lá. E vocês vão perceber que já tem 6 tipos de liderança, né? Formando os 9 tipos, né? São 9 tipos que está relacionado ao Enneagrama. Os 9 perfis de comportamento, 9 padrões, vamos assim dizer. E hoje a gente vai entrar, já tem lá a primeira tríade, que é 8, 9 e 1, como está na mandala aqui acima de mim. Senão vocês vão ver aí. 2, 3 e 4. E agora vamos partir para o 5, 6 e 7. Então, fechando aí a mandala inteira do Enneagrama. Então é isso. Desculpe. Retomando aqui, deu uma tosse aqui. Enfim. Voltando a falar aí do Enneagrama, são os 9 perfis humanos, 9 padrões. E aí, de acordo com como você funciona dentro do Enneagrama, você vai também liderar. Esse trabalho lá do canal do YouTube, para quem ainda não conhece, vai lá, dá uma olhada, tem bastante vídeo lá já explicando, falo do Enneagrama bastante, falo alguns tipos de liderança também. E hoje a gente vai iniciar os mentais do Enneagrama, né? O Enneagrama é muito tríade, né? São 9 tipos, então são 3 tríades. A primeira tríade, os intuitivos. Aqui é fazer, né? É ir para mão na massa, vamos assim dizer. E essas pessoas nesses padrões vão trabalhar nessa energia. Energia aí no sentido de motivação e de dificuldade, também a raiva, tem muita raiva nessa tríade. Ou a tríade dos emocionais, coração, né? É sentimento, é sentir. Aí vai ter uma energia complicada, na complexidade da energia, na questão da rejeição e de abandono. E a última tríade que começa hoje, né? O primeiro vídeo hoje da tríade é o tipo 5, né? O número 5, vamos assim dizer. 5, 6 e 7, vai começar pelo 5, vai terminar no 7, fechando a mandala inteira, como eu já falei. Isso aí são os mentais do Enneagrama, cabeça, né? Aqui é pensar. E aí que está a energia colocada, a energia do medo, né? Existe muito medo nessas pessoas, nesses padrões. Lembrando que o Enneagrama fala do Enneagrama das personalidades. Tem o Enneagrama de processo, o Enneagrama um pouco muito mais já voltado à questão já do Enneagrama bem mais antigo, mas Oscar Ichaço traz, por volta de 1960, para quem ainda não conhece o Enneagrama, coloca o Enneagrama das personalidades, ele coloca os 9 pontos dentro da mandala do Enneagrama e é uma coisa espetacular. Então tem muita coisa, o Enneagrama é uma coisa espetacular. Quem não conhece o Enneagrama, venha conhecer. Daqui mais uns 3 meses a gente vai começar a montar uma turma aí, uma formação em Enneagrama. Eu convido vocês, já que estão no canal, quem vai ver esse vídeo, quem ver depois, quem compartilhar, para que procure a gente nas redes sociais. No meu Instagram é Carlos Cruz Terapias, perdão. E a gente tem bastante conteúdo lá também no Instagram, então a gente vai começar a divulgar esse curso para a gente trazer uma turma para a formação de Enneagrama no início do processo, Enneagrama básico, assim dizer. Mas é um curso muito profundo, é um curso de 20 horas, que vai ter muita coisa legal lá. Mas enfim, vamos voltar aqui à liderança. Então, o tipo 5, o padrão 5, né, o perfil 5 do Enneagrama. Como que ele funciona? Então, eu vou falar um pouco das características dele e depois a gente vai trazer isso para a liderança, também lembrando que é muito como você funciona dentro do seu processo, você vai atuar como líder, né? Quer seja no seu trabalho, quer seja na sua vida, quer seja na sua família, porque todo mundo, de alguma forma, você lidera alguma coisa. Mesmo que você não trabalhe com liderança, mesmo que não seja um líder de uma empresa, mas enfim, você tem que no mínimo liderar a sua vida, porque senão fica complicado, né? Você não tem o domínio da sua própria vida, daquilo que você é, as complicações são é muito difícil você movimentar a vida sem ter dificuldades. Os desafios são maiores, vamos dizer. Tipo 5, né? O padrão 5. Ele é muito reservado, né? Ele é muito fechado, ele é muito econômico, é muito estudioso também, aprende muita coisa. Ele se torna especialista em tudo, mas isso mais é por estudo, tá? Ele quase não coloca isso em prática. Por quê? Como que funciona o padrão 5? Na infância, na primeira infância, onde é formada a personalidade humana, todos os tipos e todos os 9 tipos, todo
povo que está, todo o pessoal, toda a vida que está, humana que está sobre a Terra, a primeira infância é do 0 ao 7, do 7 até os 14, 12, hoje é menos, hoje aos 10 anos já é formada a personalidade quase que completa. Os primeiros 2 setênios da vida, né? Acho que eu vou falar um pouquinho depois num vídeo também dos setênios, né? Os ciclos de 7 em 7 anos. Então, o primeiro ciclo é o ninho, o segundo ciclo é a pré-adolescência, na pré-adolescência ali, né? Então tem um nome também, mas eu não me recordo agora o nome. Mas esses 2 primeiros setênios são fundamentais para a formação da personalidade humana. E aí o que acontece com o 5? Ele é invadido, né? Ele sentiu uma criança invadida, invadiram o espaço dele. E ninguém defendeu ele. Então o que acontece? Ele acha que o mundo ele vive muita escassez, né? Essa coisa que vai faltar. Porque faltou pai e mãe, né? Na cabeça da criança, vamos assim dizer. Não quer dizer que isso seja verdade, porque a personalidade humana ela é formada de acordo com aquilo que a criança sente e naquilo que a criança processa. É muito interessante isso. Às vezes nem é verdade. Às vezes é só aquilo que a criança, como é que ela recebeu aquelas informações, né? O que aconteceu, os acontecimentos na situação de uma criança. E o 5 ele acha que ele foi invadido, né? Que ele não tem espaço, o espaço dele foi invadido. Então o que acontece? Ele, quando ele forma a personalidade dele humana, lembrando que as personalidades é uma questão de sobrevivência. A gente forma a personalidade para sobreviver ao mundo, né? A gente chega, nasce uma família, depois tem todo o processo da vida que vem chegando para a gente não dá conta disso, vai formando uma personalidade para a gente e dá certo. Então a gente monta essa personalidade e vai viver ela pro resto da vida. E não muda. Você pode fazer uma modificação, uma transformação da sua personalidade, mas ela não muda. Se você for 1, você vai ser 1. Se você for 9, você vai ser 9. Se você for 5, vai ser 5. E a vida inteira vai ser dessa forma. Se você for 2, você vai ser sempre a mesma coisa. Não tem diferenciação também entre homem e mulher. Você tem como melhorar isso. Agora, mudar uma personalidade, a não ser que você não seja, tá? Mas enfim, o 5 é isso. Ele é muito reservado. Ele não se entrega, entendeu? Nem sentimentos. Ele economiza dinheiro, ele economiza tempo, ele economiza energia. Ele é muito fechado. Ele é muito pragmático, muito estudioso, muito pensativo, toma decisões sempre pensadas. Quer dizer, tem todas as questões negativas e positivas, né? Não é só, nós não vivemos só no negativo ou só no positivo. Então tem muita qualidade também no 5, mesmo na personalidade. Então ele vai sempre tomar essas decisões muito bem pensadas. Só que às vezes ele fica pensando, não coloca em prática. Ele estuda, mas também não põe muita coisa em prática. Entendeu? Ele tem dificuldade de se entregar em sentimento, numa relação nas relações conjugais, enfim. Ele tem todas essas relações de amizade. Ele é muito, muito, muito reservado. Ele separa muito a questão pessoal da questão de trabalho. Ele não mistura muitas relações. Ele já tem poucos amigos. Pouquíssimos amigos, os 5. Como ele é muito reservado, né? Ele é muito na dele, muito fechado naquela questão dele. Então já tem poucos. Então, mas ele separa a vida pessoal dele, separa do trabalho, não mistura. Enfim, o 5 é isso aí. E ele vai levar isso para a liderança, né? Automaticamente ele vai levar isso para a liderança. Então, se você quer um líder programativo, pensativo, que toma decisões acertadas, muito bem pensadas, dá um passo sempre pensando no próximo passo, esse é o líder, quando ele está no sentido, na virtude dele, da sabedoria, né? Ele tem essa coisa. Então, ele é muita, a dificuldade dos 5 é a avareza, ele é muito avarento, né? Ele acha que vai faltar, a vida inteira vai faltar. E não falta, né? O universo, o mundo está cheio de recursos, é só ele acessar esses recursos e sentir firmeza nesses recursos que vai ter. Então, tá tudo aí. É só você acessar. Logicamente por esforço próprio, por trabalho, enfim, pela vida, né? A vida não chega a nada de graça. Mas enfim, é assim que funciona. Mas na cabeça dele vai faltar. Então ele economiza tempo, economiza dinheiro, economiza energia, ele economiza uma série de coisas. Quando ele está muito na personalidade, a gente fala que ele cria muros, ele ergue um muro, né, em volta dele. E ninguém acessa ele. Então, se a pessoa é uma liderança assim, uma personalidade muito, muito lá embaixo, vai ser complicado, né? Muito complexo um líder nessa linha. Por outro lado, quando ele é muito estudioso, sabe de vários assuntos, ele é muito estudioso. Dos tipos do Enneagrama, o mais estudioso de todos é o 5. Ele realmente estuda, vai a fundo, tudo, só que não põe isso em prática, fica só para ele guarda, ele retém as coisas. Então ele vai ser esse líder que vai guardar. Então ele vai ter que trabalhar muito, muito questão da sua virtude, que é a sabedoria, mas se ele atingir um nível de sabedoria inicial, um processo de sabedoria, realmente é um líder espetacular. Então o 5, como todos os tipos, né, como todos os números, né, do Enneagrama, todos os padrões, assim dizer,
eles têm essas dificuldades e qualidades também. Então, aí se você tem um líder assim, outra coisa, ele vai ter dificuldade também de ação, porque ele é muito de pensar, né? Ele fica naquela questão do pensamento, 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 e às vezes não é só pensar, tem que usar, ele tem que ir para o corpo, tem que ir para ação, tem que fazer, né? Se nós temos aí lá em cima no 8, 9, no 1, a questão do fazer, da ação, de ir para cima, ele tem que acessar isso aí. Como ele tem uma flecha 8, né? Se você perceber, tem uma setinha lá aqui, as flechas do Enneagrama, depois eu vou falar um pouquinho disso. Ele vai lá pro 8, ele vai realmente pegar essa força que tem lá no 8, né? Essa questão de ir para cima, de se apresentar mesmo. E aí ele vai pegar essa energia lá e vai colocar isso em prática, né? Depois ele vai lá pro 2, por exemplo, e vai pegar a questão dos sentimentos e tal, e perceber que ele pode se entregar sim às pessoas, às situações, aos sentimentos e abrir o coração dele. E aí ele vai chegar numa sabedoria espetacular, né? Aí sim ele vai atingir um nível espetacular e vai ser um grande líder, né? Então, qual a ideia desse trabalho da liderança dentro do Enneagrama? É você buscar, primeiro se conhecer, como você, como pessoa, como ser humano, como líder, né, vamos dizer. A partir do movimento que você se conhece, você faz as transformações em você e na sua equipe. E outra coisa, você vai também conhecer a sua equipe de uma forma muito profunda, né? De uma forma muito direta, muito clara, muito objetiva. Então, você se conhece primeiro, depois você conhece a sua equipe. Como eles funcionam também. Lembrando que se nós estamos num ponto, as outras pessoas estão em outros pontos também. Né? Existem 9 perfis, 9 padrões. E cada um com desafio e cada um com as suas qualidades. Paixões e virtudes, vamos dizer. A literatura do Enneagrama fala nessa questão. Paixões está numa energia muito complexa, muito na personalidade, e na virtude está na sua essência. Lembrando que o Enneagrama vai trabalhar entre essência e personalidade. Persona e essência, vamos assim dizer, né? Então, quando você está na sua persona, você está num nível de energia baixa, está muito complexo. Quando você está na sua virtude, você está numa parte melhor, você está subindo, dá uma espiral em ascendência, né? Está subindo. Enquanto você está na dificuldade da sua personalidade, você está em descendência, está descendo. O nível de consciência sobe e desce, de acordo com a sua personalidade. Então, esse é o líder 5. Então, o líder 5 vai ter essas questões aí para ele resolver internas, como todos vai ter, todos os 9 pontos vai ter. E ele vai ter também as suas qualidades e acesso aí para que ele tenha uma liderança legal. Se você gostou do conteúdo, se você sentiu que é um conteúdo legal, compartilhe, comente, se inscreva no canal, o canal é novo, estou com há 2 meses no canal, já tem bastante vídeo lá no canal para vocês verem, vai lá, curta, compartilhe, fala para os amigos que realmente o Enneagrama, com esse trabalho da liderança, a liderança hoje é uma coisa tão difícil, né, gente? Uma complexidade tão grande, as empresas estão sentindo falta desses profissionais. E qual a ideia do canal? É ajudar você a ser líder. Às vezes você tem uma promoção legal dentro de uma empresa, você tem um potencial espetacular e você não tem acesso porque você não tem conhecimento. E o Enneagrama e o trabalho desse canal é levar conhecimento, ajudar as pessoas a liderar de uma forma tranquila, de uma forma objetiva, clara, com clareza, com conhecimento, com autoconhecimento, conhecendo a sua equipe, montando times excelentes, trazendo cada ponto do Enneagrama para um lugar certo, colocando cada pessoa no seu lugar. Cara, é espetacular isso, é uma coisa espetacular. Então vá lá, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal. O YouTube vai entender que o canal é um canal legal, que pode passar para mais pessoas. E a ideia é crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.